Delegado Marcel Madruga, Delegacia de número 2 de São Paulo, 2ª DP de São Paulo, boa noite, obrigado por conversar com o Bate, obrigado por conversar conosco aqui na Record. O pai procurou vocês, o que ele diz, o que ele alega, doutor? Por favor, boa noite. Boa noite, Bate. Então, ele veio conduzido ao distrito policial e aqui ele foi interrogado e ele confessou a prática do crime, que ele matou o filho por desavenças familiares. Ele alegou ainda que não tinha uma boa relação com o filho, que era usuário de drogas, que não trabalhava e há algum tempo ele está cansado porque está cuidando da mãe dele, no caso a avó da vítima, que está internada no hospital. E no momento de desavença, de uma briga familiar, ele desferiu alguns golpes com uma chave de fenda contra o seu próprio filho. Ele se diz aqui na delegacia que está arrependido, que não se recorda muito dos atos por ele praticados, mas no momento ele está preso em flagrante delito, pelo crime de homicídio. Pelo fato dele ter sido levado até aí, confessado o crime em detalhes, isso para o senhor como responsável por esse inquérito, reduz, como é que vocês vão encará-lo, como é que ele vai ser indiciado, por quais crimes ele vai responder, como é que fica a situação desse pai agora? A princípio, ele é um réu primário, ele não teve nenhuma passagem criminal e o crime, pelas circunstâncias em que é relatado pelo próprio autor, é um crime de homicídio qualificado, porque foi um meio cruel, mas ao mesmo tempo, pelas circunstâncias, ele foi provocado por uma provocação da vítima, segundo ele falou no interrogatório. Ele vai ser indiciado, obviamente, pelo crime de homicídio privilegiado qualificado e será preso em flagrante delito e caberá a decisão ao Poder Judiciário, se mantém a prisão dele ou se ele responde por medidas cautelares, liberdade provisória com medidas cautelares, essas duas opções que podem surgir aí na decisão do Poder Judiciário. Tem cara que a defesa deve usar o argumento de violenta emoção para explicar tudo o que aconteceu. Na audiência, quando o senhor colheu o depoimento desse pai, delegado, ele diz se arrepende do que cometeu, qual que é a reação dele? Ele se mostrou bem sereno, tranquilo, mas ao mesmo tempo muito arrependido, tanto que após a provocação da vítima, segundo ele alega, que ele pediu um apoio ao filho para que observasse mais a avó dele e pela resposta que ele obteve do filho, ele se sentiu ofendido com aquela situação e não se recorda muito das circunstâncias em que ele atacou o filho, mas ele se mostra tranquilo, ele confessou, falou todos os detalhes, em nenhum momento ele tentou se furtar à ação da Polícia Civil, muito menos da Polícia Militar, tanto é que ele se entregou, a vizinha dele ligou para a Polícia Militar e de pronto ele se apresentou e veio ao Distrito Policial e colaborou aí com a elucidação dos fatos. Pela perícia preliminar que o senhor deve ter determinado até o local, doutor Marcelo, o que ele está contando para o senhor, segundo informações iniciais, preliminares ainda dos peritos, tudo bate? É uma versão factível? Sim, bate. Fomos ao local do crime, né? A perícia, obviamente, também foi ao local, mas fará um relatório posteriormente. Mas no local observei que tudo o que ele falou, assim, até pelas lesões, ele mesmo confessou que utilizou uma chave de fenda e atingiu o seu filho, tudo parece estar condizente com o que ele alegou. Sabe o que me preocupa, doutor Marcelo, agora numa conversa aqui entre nós, é que essa pandemia, infelizmente, já começa também a fazer vítimas que não são necessariamente vítimas do vírus. Mas as pessoas estão cada vez mais com problemas psicológicos, cada vez mais tendo dificuldade de relacionamento, permanecendo muito tempo em casa. E eu tenho visto muitos casos semelhantes aqui. Acho que o senhor aí na delegacia já deve ter começado a perceber. Claro que um caso como esse, assassinato, é o pior que pode acontecer, mas outros casos de ameaças, de difamações, de brigas familiares que devem aumentar nos próximos tempos. É importante que as pessoas procurem um acompanhamento antes que o pior venha acontecer, como no caso dessa família, né?
Sem dúvida. Realmente há um maior contato, né, familiar e pode surgir algumas desavenças e, de certo ponto, ultrapassar o que é esperado assim, na relação familiar. Delegado Marcel Madruga, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho ágil aí. Conte com Cidade Alerta. Grande abraço, doutor. Muito obrigado.